Olá, criativos, criativas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Trouxe aqui um material que é novidade no ateliê, o feltro sublimado. Ele vem assim, em tamanho A4, super colorido, em alta resolução. E a temática inicial do nosso produto é a literatura infantil. Então temos personagens do Chapeuzinho, dos Três Porquinhos e de vários outros que você pode dar uma conferida lá no link da bio do nosso Instagram, Ateliê Ideias e Artes. E aqui eu trouxe várias possibilidades. Uma vez que ele já vem todo colorido, agiliza o seu processo de produção, porque você imagina recortar cada pedacinho desse para depois costurar e montar, então leva muito tempo. E ele já vindo assim sublimado, otimiza o seu tempo sem perder o aspecto artesanal. Porque antes de você montar, você pode fazer, como eu fiz aqui, detalhes, não sei se está dando para ver, bordado, né, que deixa uma textura, que deixa um relevo. Olha que lindo, que detalhe legal. E isso você pode fazer antes de montar. Hoje eu separei aqui desse modelo uma chapeuzinho vermelho. Ela já tá aqui cortadinha, você corta com a tesoura mesmo comum. E ela tem essa camada, são várias camadas. A parte que vem sublimada, você corta outra de uma cor lisa ou estampada, se você preferir, no mesmo formato do personagem que você escolheu. Esse aqui eu já fiz os detalhes, né, bordadinho. Tem aqui um detalhe na sobrancelha, na boquinha, a própria cesta para dar uma textura e um relevo. Fica tudo aqui para dentro, então não tem problema, né? E o recheio, eu usei camada de EVA, uma camada de EVA e duas de feltro. Por quê? Não sei se dá para vocês perceberem aqui que o feltro ele tem uma certa transparência. Se eu uso um tecido escuro ou não coloco um forro branco, ele escurece um pouco. Eu vou até colocar aqui no cantinho, ó, percebe? No fundo branco há um realce maior das cores do que no fundo escuro ou sem forro, né? Por isso que a gente coloca aqui as camadinhas do feltro em branco. Então, vai ficar assim. E aí, a gente cola todo mundo com cola de silicone líquida, cola fria. Eu passo uma colinha no EVA, pouca mesmo. Colo o feltro. Acho que eu colei virado. No outro lado também. Cola a outra parte. Assim, não, assim mesmo. Porque na hora de você costurar, ele não sai do lugar. E aí, pensando no que você vai fazer, porque esse mesmo personagem, ele pode ser dedoche, pode virar um chaveiro, uma ponteira de lápis. Então, você precisa definir como que você vai utilizar para poder você planejar a sua costura. No meu caso, eu vou fazer um chaveiro. Então, eu vou fechar ele todo com uma costura manual. Coloco aqui o forro, pode colar. Eu fiz aqui uma alcinha de fita de cetim coladinho também, que eu vou esconder aqui no meio a pontinha colada, para depois eu vir costurando à mão. Mas tem uma outra versão também, se você preferir, pode costurar à máquina. Como é o caso aqui da vozinha. Ela eu vou fazer um dedoche. Então, ela tem uma camada aqui atrás de forro, eu escolhi uma cor bem semelhante à roupinha dela. E coloquei, lembra, aquela camadinha de feltro branco para poder realçar as cores, né? Que aí fica aqui, ó, encaixa direitinho. E aí, eu fiz inicialmente uma costura aqui na borda inferior, para colar o branco no branco, costurar, né? Depois é que eu fechei a peça toda na máquina. E aí, quando você vai recortar, você deixa uma bordinha para que a costura não se solte. Essa é uma forma, uma dica, uma ideia de fechamento, costurar da máquina. A que eu vou fazer, eu vou costurar à mão. Por isso que não tem a borda branca, porque eu já vou costurar aqui direto, ela vai ficar fechadinha em toda a borda para virar o chaveiro. Que depois é só você colocar a argolinha no final. Lembrando também que se você preferir fazer um marcador de página, como é o caso aqui
Olha, você vai usar um elástico, esse aqui tem mais ou menos 1,5 cm de largura. É aquele viés de elástico, é o que eu tô usando, mas você pode usar o elástico que você tiver. E nesse momento da costura é onde eu vou colocar aqui no meio. Pode ser colado também, de preferência, para ficar bem resistente. Você cola, verifica se o elástico não tá virado, para não ficar torcido. Coloca a outra pontinha aqui também colada. E aí você costura, que aí ele fica aquele marcador de página. Certo? Mas como eu havia dito, vou fazer o chaveiro. Então, eu vou finalizar aqui a colagem. Passo mais uma camadinha de cola só para ele não sair do lugar enquanto eu estiver costurando, porque ele tem volume. E à medida que eu for costurando, ele pode sair do lugar. Ó, lembra que sempre tem que deixar ele centralizado, para que tenha essa bordinha que é onde eu vou costurar. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui. E a parte de trás. Bem, observa bem o formato para você não colocar invertido, né? Espelhado, depois ele não vai encaixar. E eu aproveito aqui e já vou colar também a fitinha, porque isso vai dar mais resistência, né? Na hora de pregar a alcinha do chaveiro. Vou colocar ele bem pra dentro. Deixando só uma pontinha aqui do lado de fora. Pronto. Aí, agora eu ponho a linha na agulha. Sim, algumas pessoas perguntam sempre se eu trato o feltro. Sim, principalmente para proteger a sublimação, né? Porque a criança vai manusear, tem a questão da umidade, né? Da mão, que pode danificar, soltar pelinhos. Então, eu costumo usar, antes mesmo de cortar, esse spray. Ele é um verniz transparente, ele seca rápido, 15 minutinhos. Eu coloco todas as folhas que eu vou utilizar, no caso assim, uso o spray, impermeabilizo, e aí é que eu começo a produção, né? Recortar e tal. Porque ele fica até mais durinho, mais firme, uma vez que já está impermeabilizado. Eu faço isso com a parte da frente, que é da sublimação. A parte de trás, você pode também usar, além do spray, se você preferir, uma misturinha. Fiz até uma colinha aqui. Que é uma porção de água para meia porção de termolina leitosa ou aquela cola branca, de preferência a Cascureis, né? Que ela é de alta qualidade. E 25 ml de álcool, para essa proporção, né? Uma porção de água, meia de termolina e 1/4 de álcool. Mistura tudo, põe no borrifador e você pode também aplicar no feltro em cima da sublimação, que vai proteger. Bom, uma vez coladinho já as camadinhas que eu vou precisar, ó, observa que fica um sanduíche. Eu vou começar a costurar. O feltro ele fica bem firme, por isso que você tem até uma certa dificuldade de introduzir a agulha, porque ele fica bem. E agora é só prosseguir com a costura, deixa uma margenzinha. E agora eu vou continuar a costura e volto daqui a pouquinho com ela pronta, para o vídeo não ficar muito longo e mostrar para vocês o resultado final. E esse é o resultado final de uma mesma folha A4. Conseguimos fazer todos esses personagens com diferentes formas. Esse é nosso projeto inicial, costurado à mão. Ele ficou assim, bem fofinho, assim, bem firme, com a fitinha aqui para prender a argola do chaveiro. Temos a vovozinha, que ficou um dedoche, costurado à máquina, dessa forma. Temos o caçador, que virou uma ponteira de lápis. Essa é uma versão colada, para mostrar para vocês que também é possível, ó. Usei a cola de silicone líquida e já colei no lápis. Não tem costura esse aqui, é só recorte e colagem com o forro aqui do próprio feltro.
E aí, algumas pessoas podem perguntar: nossa, mas aí na folha vem essa cama desse tamanho, o que eu vou fazer com ela? Seria para a hora da contação de história, ela é mais um elemento da história. Que vocês podem ver que o lobo, aqui que virou um marcador costurado à mão, usando o mesmo recheio que a gente usou na Chapeuzinho, para ele ficar assim fofinho e firme. Ele vem na versão lobo e vem na versão com a roupa da vovó. E aí a gente coloca na hora da contação de histórias, para ele fazer a parte da história em que ele se passa pela vovozinha, né? Então, vem com os elementos completos para você contar a história.